Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Hoje vamos falar sobre a Parashá Yitro, que em português foi traduzido como Jetro. Nessa Parashá nós temos algumas coisas muito interessantes e nós vamos começar com a palavra que inicia a Parashá, Vaishma, que significa ele ouviu, que tem um acrônimo oculto aqui. A letra Yud é a letra do nome Yitro, a letra Shim, Sheba, veio. A letra Men, Milchemet, a guerra. E a letra Ain, Amalek, que é o nome de Amalek. Então, Yitro ouviu que Amalek estava indo contra os filhos de Israel para travar uma guerra. E ele escolheu se juntar aos filhos de Israel para poder participar dessa batalha. Só que, quando isso aconteceu, ele, segundo a tradição judaica, ele se converte ao Deus de Israel, abandona toda a idolatria, abandona toda a sua vida antiga, sua vida pregressa, para servir ao lado do Senhor. E é muito interessante, porque quando você pega esse acrônimo, né, Vaishma, você tem também lá, quando você reorganiza as letras, a palavra Moshiach, que é ungido, né? Que é o Mashiach, ok? E muito interessante isso, porque nós vemos que Amalek, ele é aquele que foi levantado por Satanás para tentar acabar com o povo de Israel. E Mashiach é o grande vencedor contra Amalek, contra as forças do mal e contra todos aqueles que simbolizam a oposição ao povo de Israel. Muito interessante porque a visita de Yitro ao povo de Israel, ela acaba ocasionando um momento, vamos dizer assim, muito particular e muito peculiar, porque ele chega, faz aquela festa com Moshe, passa o dia com Moshe dando atenção para o sogro, mostrando tudo aquilo que o Eterno já havia feito ao povo de Israel, para que eles pudessem chegar até ali, os milagres que ocorreram, desde as 10 pragas até o momento em que eles estavam ali no deserto. E quando acaba essa folga de Moshe, desse dia, Moshe então passa a voltar às suas atividades diárias. E dentro das suas atividades diárias, acontece algo interessante. Vamos ver agora? Êxodo 18:13 diz assim: E aconteceu que no outro dia, Moshe assentou-se para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moshe desde a manhã até a tarde. Ou seja, Moshe estava retornando às suas funções de juiz. Ele era o único juiz para poder julgar as causas do povo de Israel. E o povo ficava de pé, certamente deveria haver uma fila de pessoas que precisavam resolver as suas pendências, e o único que estava capacitado para resolver tais pendências era Moshe. A palavra julgar é shapat, e ela tem o sentido de exercer o processo de governo. Então Moshe ali, ele era sacerdote, entre aspas, né? Mas era ele que estava fazendo a aproximação do Eterno com o povo. Ele era o juiz do povo, tá? Ele estava julgando as causas do povo. Ele era aquele que conduzia o povo, era o profeta que trazia a palavra do Eterno para o povo. Então Moshe estava exercendo várias funções ao mesmo tempo. Mas, quando Yitro enxerga isso, Yitro dá uma palavra para Moshe que é muito, muito importante. Êxodo 18:14 diz assim: que é isso? Vendo, pois, o sogro de Moshe tudo que ele havia feito ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está de pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Veja bem, a forma de abordagem de Yitro é muito peculiar, porque ele podia dizer assim: olha, o que você está fazendo não é bom, está errado. Mas ele pergunta: o que você está fazendo? Você está cansando a si
e ao povo. Moshe, não é bom o que você está fazendo. Ele escolhe as palavras para conversar com Moshe. Isso demanda que nós tenhamos a compreensão da autoridade que Moshe tinha e do respeito que Yitro tinha por ele. Era o seu sogro, mas tinha um profundo respeito, porque reconhecia na figura de Moshe um grande legislador, um grande profeta, um grande homem de Deus, mas que naquele momento estava agindo de forma inapropriada. Por quê? Porque, na realidade, ia causar um colapso nele e no povo. E aí, Yitro vai dar uma informação para Moshe. Ele diz o seguinte: totalmente desfalecerás, falando do que vai acontecer com Moshe e com o povo. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Agora, pois ouve a minha voz, e eu te aconselharei, e Elohim será contigo. Sê tu pelo povo diante de Elohim, e leva as causas a Elohim, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-os saber o caminho que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais, de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Elohim te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Então vamos entender que tipo de conselho Yitro deu para Moshe. Então vamos fazer aqui uma consideração. Essa paraxá é interessante porque ela vai nos ensinar princípios de gestão de pessoas. O líder não pode e não deve carregar tudo sobre seus próprios ombros. Por quê? Porque se o líder centralizar tudo nele, não vai dar certo. Aí eu quero saber que cor é isso aqui, eu quero saber porque que aquela cadeira está ali. Não tem necessidade disso. Então, a centralização de poder, ela causa estresse e pode levar um líder à estafa. E é muito interessante isso, porque alguns líderes, não sei se por medo ou se por falta de informação, centralizam tudo nele. E eles querem que tudo seja resolvido passando-se por ele. Essa prática, além de ser ruim, é uma prática que é danosa, porque ela traz danos para todos os lados. Yitro então chama Moshe e diz assim: gerencie o teu pessoal, administra junto com eles, delegue a autoridade. Essa é uma outra questão, delegar a autoridade. Isso, às vezes, é difícil para alguns líderes, abrirem mão da autoridade e confiarem que as pessoas que caminham com ele farão as coisas tão bem quanto ele, e às vezes até melhor. E por que não? Ninguém é especialista em tudo, irmãos. Existem pessoas que têm capacitações muito melhores do que as nossas. Por que nós iríamos centralizar tudo e não permitir que essas pessoas se desenvolvam, não permitir o crescimento dessas pessoas? Aqui, neste caso específico, você vai perceber que Moshe vai nomear juízes com ele, pessoas que têm algumas características para poderem gerenciar o povo, fazer a gestão de pessoal dos problemas do povo junto com ele. Ora, nada mais lógico do que se fazer isso.
você vai ver que esse conselho de Yitro aqui, ele vai no futuro fazer com que Moshe não construa o tabernáculo. Moshe recebe toda a planificação, toda a planta do tabernáculo do Eterno. Ele vai então chamar Betzalel e Aholiab e delegar a eles a autoridade junto com outras pessoas para construírem o tabernáculo. Então, Betzalel e Aholiab seriam os líderes e eles teriam outras pessoas, cada uma dentro da sua especialidade, para construírem o tabernáculo. Mulheres para fiarem, homens para mexerem com metal, com madeira, aqueles que haveriam de montar o tabernáculo, etc. Então, você percebe que esse princípio agora que está sendo ensinado a Moshe, é um princípio que depois vai produzir benefícios, porque Moshe vai ter do seu lado Yehoshua, que é o Josué, para treiná-lo, para que ele possa então dar continuidade ao seu ministério lá na frente. Após a morte de Moshe, Yehoshua continua. Então perceba como esse conselho aqui de Yitro foi importante para Moshe, porque ele vai reverberar em toda a trajetória de Moshe e do povo de Israel. Isso aqui é muito importante porque os líderes futuros de Israel vão se basear neste conselho para poderem fazer a gestão de pessoal deles. Ou seja, os reis vão fazer isso, eles vão ter pessoas para auxiliá-los. Os profetas vão ter um local chamado Casa de Profetas. Na nossa Bíblia está escrito Rancho de Profetas, mas lá no hebraico é Casa de Profetas. Tá? Então, é um lugar onde o profeta ensina outros a trabalharem o dom profético e o ministério profético, fazendo discípulos. Mais adiante nós vamos ter Yeshua pegando esses mesmos princípios, chamando para si 12 homens. Esses 12 homens ele vai trazer, vai mostrar a eles a parte teórica e a parte prática. Aí você vai me dizer assim, como assim, Rabino? Onde é que está a teoria que Yeshua ensinou para os discípulos? Você se lembra que Yeshua era Rabino. E Yeshua, dos 12 aos 30 anos, que não se tem informação daquilo que Yeshua fez, na minha opinião, estava se preparando, tendo conhecimento das Escrituras, até que ele se torna uma pessoa que tem um alto nível de conhecimento da Torá e das demais ferramentas judaicas disponíveis na época, tá? Então, Yeshua vai transmitir isso aos seus discípulos e transmitir isso ao povo que o seguia. E Yeshua também leva os seus discípulos e, num determinado momento, ele libera os seus discípulos e diz para eles saírem para anunciar as boas novas, que estão ligadas à vinda do Messias. Eles vão, e os sinais que Yeshua executa, eles executam também. Então você percebe que a transmissão não é só de conhecimento, há uma transmissão de unção que vai junto. Tudo isso, irmãos, vai repercutir também depois no futuro. Os sábios de Israel vão usar esta mesma metodologia, que vem se estendendo até os dias de hoje, onde os rabinos, os Rosh Yeshiva, fazem a mesma coisa, treinam os seus discípulos para darem continuidade à obra, mostrando a eles a parte teórica e a parte prática. Tudo isso, irmãos, baseado nesse conselho de Jetro, nessa Parashá Yitro. Então você percebe a grandeza, a importância desse homem, daquilo que ele fez e daquilo que ele falou para Moshe. Fazendo um exercício assim, bem rápido, de matemática, suponhamos que ali houvessem 2.400.000 pessoas. Tinha mais, mas vamos pegar um número redondo para a gente conseguir fazer uma conta. Tá, legal.
Suponhamos que 0,5% das pessoas que estavam ali no acampamento, 0,5% viessem por dia para pedir algum esclarecimento para Moshe. 0,5% dá 12 mil pessoas. Se você dividir isso por 24 horas, dá um aconselhamento a cada 12 segundos. Agora vem a pergunta: é possível isso? A resposta é clara: não. Por que eu fiz esse exercício de matemática aqui junto com vocês e de lógica? Para demonstrar que aquilo que Yitro enxergou era uma realidade cruel e que Moshe iria ter muita gente descontente. E sabe por quê? Porque haveriam de ter pessoas que diriam assim: Moshe não me atendeu, ele falou com todo mundo e não falou comigo. E no dia seguinte, se a pessoa demorasse a chegar na fila, a fila já estaria enorme e Moshe atenderia. Outro grupo de pessoas, ele não conseguiria ser atendido, ele reclamaria de novo, e assim sucessivamente. E isso ia gerar outros tipos de problemas dentro do arraial do povo de Israel, dentro do acampamento. Então perceba a importância daquilo que está sendo dito agora por Yitro, para que haja um fluir, um fluxo no atendimento das pessoas, para que ninguém fique sem atendimento. Se os administradores atuais, dentro de lojas, supermercados, repartições públicas, dessem ouvidos a esse tipo de conselho, as coisas aconteceriam de uma outra forma. Eu não sei como é com vocês, mas comigo aqui, quando eu entro numa repartição pública, misericórdia, é muito complicado, sabe? A gente não consegue ser bem atendido e o atendimento ele é muito demorado. Tudo é muito lento, tudo passa por muita burocracia. Você tem que fazer a mesma coisa várias vezes para que você consiga ter sucesso no seu atendimento. Entende isso? Então, nós estamos vendo que uma coisa que o Eterno está dando para Yitro, para ele aconselhar Moshe, é o seguinte: faz a coisa com rapidez. Não precisa demorar para atender ninguém. Atende a pessoa, resolve o problema dela e libera a pessoa. Ok? Então assim, isso é muito interessante, irmãos. Aqui tem esses princípios que depois, secularmente, vão ser trazidos para áreas da administração que vão fazer com que empresas e a entidade pública possa ter sucesso. Só que, infelizmente, irmãos, nós temos pessoas que estão numa zona de conforto e acham que podem atender os outros de qualquer forma. E não é assim, porque o Senhor está dando aqui uma condição do povo poder ser bem atendido. Olha só que interessante. Êxodo 18:20 está escrito assim: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha que interessante isso. Primeiro, declara-lhes os estatutos e a lei. A palavra declarar é zakar, que além de declarar, significa lembrar. Ou seja, lembre a eles que eles têm costumes, hukim, tá? E a palavra leis aqui é a palavra Torá. Ou seja, vocês têm estatutos, vocês têm costumes, mas você também tem ensinos que vocês precisam vivenciar dia a dia para não dar problema. Porque os problemas surgem pelas quebras de princípios destes estatutos e dos ensinos da Torá. Toda vez que se quebra um princípio, gera-se um problema. Isso é uma coisa natural, irmãos. E aqui, isso está acontecendo e Moshe então diz para, o Eterno diz para Moshe declarar isso para o povo e separar pessoas que deveriam ser capazes. A primeira coisa aqui é que a palavra capazes é hayal.
que significa competentes, desembaraçados. A palavra pode significar também homens com qualidade de liderança, homens eficientes, homens fortes, corajosos, confiantes em si mesmo e homens com iniciativa. Então, esse tipo de pessoa aqui é uma pessoa que eles têm uma pegada, vamos chamar assim, diferente. Eles são competentes, eles sabem o que estão fazendo, são desembaraçados, eles conseguem fazer isso sem enrolar, sem ter que empurrar e ficar agindo de forma como se eles fossem os senhores daquele local. Uma outra coisa interessante é que eles são homens desembaraçados, eles têm eficiência, eles confiam em si mesmos daquilo que eles fazem. Então, irmãos, isso aqui mostra pra gente que não é qualquer pessoa. A pessoa precisa ter um caráter, ela precisa ter uma formação que leve a ser assim. E outra coisa, ela precisa ter uma chefia que cobre a sua eficiência. Porque se não cobrar, irmãos, não vai adiantar. Outra coisa interessante, pessoas que sejam tementes a Elohim, não pode ser qualquer homem. Ele tem que ter temor aos céus, porque o que ele vai julgar da vida da pessoa vai trazer uma consequência na vida daquela pessoa. Então, se ele não julgar de acordo com os parâmetros das Escrituras, o julgamento dele vai ser incorreto. Outra coisa, que odeiem a avareza. A palavra aqui é betzá, que significa roubo, ganho impróprio. É aquela pessoa que fala assim, eu vou levar um presentinho para o fulano, para ver se ele me ajuda a resolver o meu problema. Isso se chama suborno. Existem pessoas assim que, por exemplo, antigamente as licitações eram feitas de forma diferenciada, elas não eram eletrônicas. E uma das práticas que havia muito nas licitações é que os presidentes das comissões de licitação, eles eram abordados por pessoas das empresas que levavam às vezes um presentinho, um agradinho, às vezes levavam um envelopezinho com algum dinheiro e entregavam. Por quê? Porque eles tinham interesse em vencer aquela licitação. Então isso aqui, irmãos, mostra o seguinte, isso é um ganho impróprio, porque a pessoa já ganha para fazer isso, o servidor já ganha para isso. Ele não tem que fazer isso. Um funcionário de uma empresa qualquer, ele ganha já para poder exercer a sua função, ele não precisa roubar ou ter um ganho impróprio para beneficiar A ou B. O benefício tem que ser da empresa ou do povo a quem ele está servindo. Então, mais uma vez, isso aqui demonstra para a gente que o caráter da pessoa precisa ser trabalhado para que isso aqui possa dar um resultado. Então nós temos, coloca por maiorais de 1000. Vai ser juiz de 1000 pessoas, quer dizer, os casos mais brandos, eles vão cuidar. Se eles vão cuidar, eles vão mandar para os de 100, que já cuidam de menos pessoas com problemas diferentes. Não deu para cuidar de 100, de 50. Outros tipos de casos. Aí vai para maiorais de 10. Ou seja, esses aqui são os problemas bem mais complicados. Se eles não conseguirem resolver nesses 4 patamares, vai para Moshe. Por quê? Aí o caso é complexo e não tem como resolver. Só Moshe sabe resolver. Como é que se chama isso, irmãos? É um filtro. O que Yitro sugeriu é que se fizesse um filtro. Na administração, irmãos, uma das coisas que nós sabemos é que o líder, nem todo mundo pode ter acesso a ele, por causa da importância do trabalho do líder. Então, tem vários níveis para se chegar até o líder. E geralmente o último é a secretária. E essa mulher ou o homem, o secretário ou a secretária, eles têm que ter um discernimento de olhar e falar assim, isso aqui é importante, eu preciso reportar ao meu chefe. Entendeu? Por quê? Porque isso as outras pessoas não conseguiram resolver. Então isso aqui eu preciso levar para ele.
Ah, isso aqui não, isso aqui fulano consegue resolver para o senhor ou para a senhora. Vai em tal lugar ali que ele resolve, porque já tem uma pessoa capacitada que está ganhando para fazer aquilo. Entende? Então é necessário que existam esses filtros para se resolverem os problemas. Quando os problemas aparecem, as pessoas que estão ao redor precisam tentar resolver o problema, para depois levar para o líder. Era justamente isso que estava na mente de Yitro quando ele dá o conselho a Moshe, para criar o filtro, ou os filtros nesse caso aqui. Então tudo isso, irmãos, mostra a sabedoria de Yitro, a experiência, a bagagem dele. Mais uma vez eu gostaria de abordar uma questão aqui. Nós estamos no mundo ocidental. No mundo ocidental, o jovem é valorizado e a pessoa que tem um pouco mais de idade, ela é reputada como inútil. Ah, porque seu tempo já acabou. Só que a experiência, o conhecimento e a sabedoria não estão com os jovens, porque eles não têm esses 3 tipos de coisa. Eles estão no início de suas carreiras. Precisam de alguém que os ensine. E no Ocidente, essas pessoas estão sendo reputadas como inúteis. Por isso que o Oriente é o lugar onde as coisas têm borbulhado e tem vindo as inovações de lá. Sabe por quê? Porque junta-se aquela sagacidade, aquela vontade de trabalho do jovem com a experiência do homem idoso, do homem que já tem a rodagem e sabe o que fazer. Quando junta os dois, sabe o que você tem? Uma explosão de pensamentos, aquilo que a gente conhece como tempestade cerebral, brainstorm. E nesse brainstorm, essa tempestade cerebral, cria-se coisas, inventa-se coisas e começa a produzir. Associação de 2 coisas, de 2 tipos de pessoas que cada um tem algo para poder contribuir com o outro. Essa paraxá está nos ensinando que nós não devemos carregar tudo nas costas. Nós temos necessidade, sim, de delegar a autoridade e trazer para perto de nós pessoas com competências para suprirem as nossas necessidades. Seja de sua empresa, seja de sua congregação, de sua igreja, da sua sinagoga. Traga pessoas para perto, que são capazes de te ajudar. E remunere bem, e pague bem. Sabe por quê? A pessoa vai trabalhar feliz ao seu lado. Ela vai fazer de tudo para você, e no jargão popular, existe a expressão vestir a camisa. As pessoas vão vestir a sua camisa. E vão entender a importância que você dá a elas. Lógico que o contrário também é verdadeiro. Não se deve premiar a preguiça, a incapacidade e a falta de desejo de servir. Porque quando se premia esse tipo de atitude ou esse tipo de pessoa, quem está produzindo é desestimulado. E não pode ser assim. Nós precisamos investir em pessoas que desejam trabalhar conosco. Eu sigo essa metodologia, eu tenho pessoas dentro da nossa congregação em quem eu estou investindo. Por quê? Porque eu creio que essas pessoas darão frutos e serão os nossos próximos líderes. E permitindo o Eterno que nós tenhamos congregações fora da cidade de Votorantim, eu enviarei a essas pessoas para abrirem essas congregações e para poderem fazer com que o Shema Israel seja conhecido. Mas antes tem o período de preparo. E o preparo nosso é teórico e prático. Essas pessoas das quais eu estou falando, quando eu preciso sair para fazer algum evento fora, eles vão comigo. Eles me acompanham. Eu ensino as coisas para eles. Eu tenho grupo separado para poder cuidar deles e investir nessas pessoas. Por quê? Porque nós não podemos olhar só o hoje, nós temos que olhar lá na frente. E esse olhar lá na frente é o olhar que determina como vai ser o nosso futuro e se vamos ter sucesso ou não. E por que isso? Porque nós precisamos dar continuidade à obra que foi colocada em nossas mãos.
Nós não podemos egoisticamente dizer, se eu morrer a obra acaba. Não pode ser assim. A obra não pode acabar porque ela não é nossa, ela pertence a Yeshua. Então nós precisamos seguir também o conselho de Yitro, delegar a autoridade, enviar pessoas preparadas, que tenham sido preparadas previamente, treinadas na teoria e na prática, enviá-las para dar continuidade à obra do Senhor. Um conselho sábio que foi incorporado ao mundo secular e que saiu da boca de Yitro, de Jetro, sogro de Moisés, sogro de Moshe, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, mais tranquila e possamos ter pessoas trabalhando conosco e nos ajudando nessa grande obra que foi colocada em nossas mãos pelo Rei do Universo, Yeshua HaMashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe essa notícia para todo mundo. Diga para todos o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo, em nome de